Então, nós estamos chegando assim ao final do nosso evento da manhã, antes do café. Nós vamos ter agora uma mesa de discussão sobre os assuntos. Foram 3 palestras magníficas sobre teste genético pré-implantacional, que é um procedimento que está cada vez mais sendo ampliado na nossa prática. Iniciou como situações experimentais e hoje PGTA, PGTM, PGTSR já estão consagrados. Estamos chegando agora com PGTP e o sequenciamento genético, possibilitando cada vez mais que a gente possa evitar, prevenir a transmissão de doenças genéticas que muitas vezes são sofridas e que acabam acarretando em muito sofrimento para essas famílias, né? E para a gente dar prosseguimento agora à mesa de discussão, vou convidar meu amigo Oscar Duarte, que é diretor médico da Clínica Vida Bem-vinda aqui de São Paulo, parceiro nosso do FAST Grupo, que vai moderar a discussão sobre os temas abordados nessas palestras. Bem-vindo, Oscar. Vou convidar também os 3 palestrantes, Santiago, Bruno, Ciro, na ordem, Santiago aqui, Bruno no meio, Ciro na ponta. Todos têm que trazer o fonezinho, trouxeram, né? Professor Santiago, por favor, aqui, Brunão e Ciro. E passo a palavra agora para o meu amigo, o Oscar, que vai comandar agora essas discussões. Bom, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Obrigado pelas aulas, foi um prazer assistir a todas elas. E eu gostaria de começar com umas perguntas para esquentar aí as turbinas, né? E eu acho que a plateia também fique à vontade para formular e fazer as suas. Começando pelo professor Santiago Munet. Professor, in English? Okay. First, curiosity, the Gamiro, the company, it's a company that it's inside your startup incubator, is that? So I'd like to know how far are we from de novo gametogenesis, especially for oocytes, in time? We are 5 years far, 10 years? Your opinion? It will depend quite a bit on the FDA, if they will let to do it. I've seen interesting work, but I think we're still a few years away. Okay. And another question about the WGS screening. What the percentage of embryos are suitable for transfer? Summing up the PGTA with the results of WGS. We think that in patients over 45, males over 45, we'll find in each cohort at least one that will have a de novo mutation. At least one. Okay, thank you. Now for Bruno. I can ask in Portuguese, right? Yeah. Okay. I think Professor Santiago can understand a little bit of Portuguese. Bruno, você mostrou ali o trabalho do Capaldo e me parece que ele propõe algo como um screening clínico dos casais antes de indicar ou não o PGTP. Existe também a possibilidade de agregar um screening genético dos casais antes de indicar ou não o PGTP? Eu pergunto porque às vezes o casal tem um histórico muito forte de câncer na família, por exemplo. Mas, e se eles não tiverem nenhum marcador conhecido, identificável de aumento de risco para câncer? Do que vai adiantar fazer o PGTP? Ou seja, deveria haver um pré-PGTP igual tem um pré-PGTM? Não está saindo. Está saindo. Está mudo. Oi, gente. Te agradeço a pergunta. Realmente a gente tem que pensar, quanto maior informação genética que a gente tiver desse casal, melhor pra gente. Isso com certeza. Acho que a ideia do Capalbo realmente no exame é realmente oferecer o teste para aquela coorte de população
que vai se beneficiar do teste, eu acho que isso é inegável. Porém, a gente tem que pensar, se a gente está falando de score de risco poligênico, não necessariamente você tem uma variante. Todos nós vamos ter. O que vai acontecer é em qual momento da curva de Gauss a gente vai cair. Por exemplo, um casal que caia no risco mais baixo, ele vai se beneficiar realmente de fazer o teste? Eu acredito que sim. Mesmo que ele tenha risco mais baixo, a gente vai ter que pensar nisso. O grande ponto é, ok, eu tenho um casal que já tem a doença. Então é compatível que esse risco nunca vai ser lá embaixo. Ele vai ser mais para cima. Então sempre ele vai ter. Então a gente tem que pensar que vai acumular um outro teste, um outro custo. E na maioria das vezes, o diagnóstico clínico já está realizado. Você já sabe que aquele paciente tem uma esquizofrenia, que aquele paciente tem um diabetes. Então você já entra com essa possibilidade para melhorar para ele. Acho que essa é a grande ideia do teste. Quando você já tem um teste clínico, você já sabe clinicamente, o teste já vai ser conseguir aplicável. Você não precisa utilizar mais uma plataforma. É diferente se você não tivesse nenhum histórico clínico por trás. Aí sim, realmente, a análise genética dos pais seria altamente importante. Perfeito, obrigado. E uma pergunta para o Ciro. Ciro, eu sei que você trabalhou também com a questão de não só da genética clínica, mas da genética no laboratório, né, com os testes genéticos, etc. Quando a gente está de frente a um mosaico, você mostrou ali que o melhor é tentar fazer outro ciclo. Mas se o casal não quiser fazer outro ciclo, o quanto você acha que uma eventual rebiópsia ou agregar um marcador, você mostrou ali da morfologia, mas agregar um marcador, por exemplo, de um teste genético não invasivo, isso vai gerar, você acha, mais ruído ou vai gerar algum sinal que possa nos ajudar? Oscar, boa pergunta. Rebiópsia eu nunca sugiro, Oscar, de uma forma geral, sabe? As sociedades também aí, depois, claro, queria ouvir a opinião também do Santiago sobre isso, que deve ser muito parecida, mas... Por quê? Porque se eu rebiopsiar o embrião e vier normal, eu não tenho coragem de dizer para você que esse embrião não é mosaico. Né? E vice-versa. Quer dizer, até porque tem aí uma biópsia, né? A gente sabe que é seguro, mas não seria a principal indicação, e de repente ele vindo normal, você tirou mais células, e aí a transferência desse embrião vai ser prejudicada também, né, com a segunda biópsia em si. Em geral, esses embriões mosaicos, como eu mostrei, apesar de a gente se assustar muito com esses problemas, né, são embriões de alguma forma viáveis. O que ele mostrou principalmente no segmentado, que possivelmente é um artefato gerado pela técnica, é que os embriões morfologicamente normais são os que nascem, dos que são alterados. Então, possivelmente, eram embriões normais, o qual a morfologia ganhou, né, nessa história toda. Então, acho que é basicamente isso, Oscar. Obrigado. A gente tem tempo ainda? Tá bom. Então, gostaria de abrir para a plateia. Alguém tem alguma pergunta para fazer para um dos três palestrantes? Por favor. Tem microfone lá? Por favor. Ciro, parabéns pelas aulas dos três, mas Ciro, você falou que existe uma variabilidade de resultado de embrião mosaico entre laboratórios. Isso se deve basicamente a quê? É a biópsia, a fixação, algo assim? Essa pergunta é muito boa, sabe? Aliás, desafio a plateia, né, a solucionar esse problema. Classicamente, são os hábitos dentro do laboratório. Entra tudo isso envolvido. Na minha opinião, começa já desde a hora de um estímulo, na hora de... O Santiago estava mostrando a automatização dessas coisas, né? Quer dizer, possivelmente a gente chega em números mais estáveis com a automatização dentro do laboratório, mas eu costumo dizer que já começa na hora do estímulo. Vai na hora da coleta, na hora de uma injeção de um espermatozoide no óvulo, uma divisão. Tem trabalhos antigos do Santiago, de 98, mostrando que a mudança de temperatura pode mudar o pH e gerar embriões poliploides. Eu fico imaginando um embrião que você pega uma plaquinha ali que está dentro da estufa e coloca em alguma superfície a qual não tem a mesma temperatura, e esse embrião encosta ali, ou alguma coisa como essa, pode gerar N possibilidades. E a mais importante delas, naquele slide que eu mostrei sobre o FISH, claro que era em terceiro dia em si,
lembrando que essas células, elas têm a filosofia de dividir, não importa como, vamos chegar a um final. Não é? Veja que depois que você biopsia esses embriões, você coloca essas células em condições não tão normais, não condições ideais, e essas células vão continuar se dividindo. Então, na minha opinião, muitos desses mosaicos são gerados após a biópsia, dependendo do tempo que esse material é analisado. Eu tenho uma curiosidade enorme de fazer um trabalho mostrando, porque no nosso protocolo aqui no Brasil, na época, você congelava o material para enviar para o laboratório. A maioria dos protocolos hoje no mundo, estava discutindo com o Nathan, com o Brian Levy nos Estados Unidos, chegaram a um consenso que não ajudava muito, né? Mas eu não sei, isso pode estar acontecendo, e isso é fácil, né, de a gente verificar, quer dizer, não é nenhum trabalho miraculoso, e eu já conversei aí com alguns grupos para a gente tocar isso adiante, porque depende de você monitorizar esse tempo entre a biópsia e a hora da análise, né, pode gerar alguma pista aí também. Mas, respondendo a tua pergunta, são todos os hábitos dentro do laboratório. Perfeito. A gente ainda tem 2 minutos, né? Alguém mais tem perguntas para os palestrantes? Por favor. Dr. Paulo, fica à vontade também para perguntar. Vou aproveitar e perguntar para o Ciro, que ele falou que não indica a rebiópsia nos casos de mosaicismo. Agora, tem algumas situações que poderia ter indicação de rebiópsia nos casos de PGTA. Quais seriam essas indicações, para deixar isso bem claro? A principal delas, né, Galo, é sem resultado. Quer dizer, não teve resultado, é um embrião excelente, não vamos perder esse embrião, vamos rebiopsiá-lo, né? Os embriões caóticos depende muito da qualidade embrionária, tá? Se foi um embrião que não é muito bom, que normalmente já reflete isso, né? Foi mostrado ali que são os embriões que menos implantam, e indo direto ao ponto sobre os pacientes, da opinião do paciente, né? Acabei não falando ali, é pouco tempo para a gente falar, mas basicamente para o paciente qual que é a chance de eu parir esse embrião? Né? Quer dizer, ele está mais interessado nisso do que qualquer outra coisa. É óbvio que dentro do aconselhamento genético a gente conversa sobre possibilidades, né, Paulo, de algum tipo de probleminha, mas rebiópsia para mim é embrião que não teve resultado, embrião bom e ponto. Eu gostaria de ouvir a opinião do Santiago. I'd like to hear your opinion about the rebiopsy for embryos. Do you recommend, or what are your opinion about? And when you recommend? Usually not, because if you have a result that it's, let's say, mosaic, and then you don't find that it's mosaic, which biopsy you believe? Right? And what about the chaotic? The chaotic. Chaotic usually, I mean, if it's truly chaotic, it shouldn't have reached blastocyst. So these are probably artifacts from the biopsy. Thank you. Eu fiz essa pergunta exatamente para cutucar, porque a gente suspeita. Eu acho que a maior indicação de rebiópsia seria aqueles embriões que aparecem como caótico e eram morfologicamente muito bonitos, que provavelmente teria tido alguma interferência no processo. Então era só para cutucar sobre isso. Bruno. É que aproveitando, a gente mesmo, né, a gente já tem uma parceria com vocês do fato que o nosso diagnóstico, quando é um embrião caótico e a gente vê que a morfologia dele é muito boa e a gente suspeita desses ruídos que a gente estava conversando, a gente já está indicando para vocês realizar essa rebiópsia. Acho que isso é muito importante. Nós, dentro da própria Genomics, a gente tem alguns estudos falando principalmente do aconselhamento genético, mostrando algumas taxas que podem chegar de 22% a 30% dentre a rebiópsia de um caótico de se tornar um embrião normal, né? Não se tornar, na verdade o resultado correto dele é um embrião euploide, mas eu acho que é isso que é importante. O importante é a associação do laboratório de genética na sua excelência por não só contar com os melhores pipelines, com os melhores profissionais, para que no momento de fazer esse diagnóstico associe como que está esse embrião, como foi biopsiado, como é a clínica, porque a gente bem sabe isso. A gente consegue ver qual é o perfil da biópsia daquela determinada clínica, qual é o perfil daquela outra clínica. Então, fazer essa associação. E isso a gente está fazendo principalmente para vocês. Acho que isso é um ponto muito legal dessa intersecção entre Fertigroup e outros laboratórios genéticos, né, Genomics, nesse caso. Perfeito. Obrigado, Bruno. Obrigado, Ciro. Obrigado, professor Santiago. Nosso tempo se encerrou. Dr. Paulo, o senhor quer encerrar? Por favor. Obrigado, Oscar. Agradecer mais uma vez aos palestrantes todos pela excelente palestra, ao Oscar pela condução aí da discussão. Convidar a todos para o nosso coffee break.
né? Está no momento da gente ir lá conhecer os nossos parceiros, passar nos estandes dos nossos parceiros. Independente, quem teria interesse em tomar café ou não, eu vou pedir para que a sala seja esvaziada, porque nós vamos mexer na sala, vamos ter uma arrumação para a próxima fase depois do coffee break. Muito obrigado a todos.